Tetelestai. Salvação. Episódio 9. No início do ministério público de Jesus, ele anunciou que era o libertador prometido, o Messias. Os milagres de Jesus eram evidências para sustentar a sua afirmação de que ele era o Messias e provaram que ele era Deus. Jesus demonstrou poder sobrenatural sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, sobre a doença e até mesmo sobre a morte. À medida que ele se aproximava das multidões ao seu redor, demonstrava total poder para curá-los e um amor e compaixão incríveis como ninguém jamais havia visto. Quer Jesus estivesse sentado na encosta de uma montanha, de pé em um barco, ou andando através dos campos, ensinava as multidões. Também falava com indivíduos. Às vezes parava com tudo para ter uma conversa íntima com alguém. As pessoas vinham a Jesus, não só por causa do que fazia, mas também por causa do que dizia. Elas eram atraídas a ele, não só por causa do seu poder de curar, mas também pelas suas promessas de salvar. Jesus veio para salvá-los da punição eterna. Jesus veio como Messias para salvar toda a humanidade do pecado e da morte. E Jesus não era influenciado pela opinião popular ou pressão social, nem pelas expectativas religiosas. Ele sempre falava a verdade, com coragem e amor. E por isso, alguns os rejeitaram, mas outros, como seus discípulos, perceberam que tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus falou da vida eterna que ele oferecia, Marcos 1, 14 e 15 diz: Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Jesus era o rei há muito esperado, o Messias. E o seu reino não teria fim. E fazer parte do reino de Deus é poder viver para sempre e ter a vida eterna. Mais adiante, Jesus explicou que para fazer parte do seu reino e ter a vida eterna, precisavam de duas coisas. Jesus disse: arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista foi enviado para preparar o povo para receber o Messias. E João também disse que eles precisavam arrepender-se. Arrepender-se significa mudar a sua mente. As pessoas achavam que eram boas para serem aceitas por Deus, pelas boas obras e cerimônias religiosas. Precisavam perceber que haviam quebrado as perfeitas leis de Deus e eram pecadores condenados. Precisavam arrepender-se, mudar a mente e perceber que não eram boas o bastante e que precisavam de um Salvador. Jesus era esse Salvador e ele era aquele que veio para resgatá-los dos pecados. Havia um homem, um fariseu, Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era de um grupo religioso chamado fariseus. Fariseus eram homens que buscavam conseguir a vida eterna. Mas para ganhar a vida eterna, erroneamente, eles confiavam em si mesmos. Eles achavam que pelas suas boas obras, de seus ancestrais e todos os seus rituais, eles garantiriam a vida eterna.
Muitos dos fariseus se opuseram e até mesmo rejeitaram Jesus. Mas não Nicodemos. Ele aproximou-se de Jesus. Ele veio a Jesus à noite. Durante a sua conversa, Jesus disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos deve ter ficado em choque. De acordo com Jesus, os planos de Nicodemos para ganhar a vida eterna, para ele entrar no reino de Deus, eram inúteis. Jesus disse a Nicodemos que você não ganha a vida eterna baseado no que faz. Há só uma forma de entrar no reino do céu. Precisa nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água é uma substância física. É também o termo muito usado para descrever os fluidos naturais que acompanham o nascimento. Ao usar essa frase, nascido da água, Jesus se referia ao nascimento físico. Jesus dizia a Nicodemos que seu nascimento físico não era suficiente. Ele precisava de outro nascimento, um que viesse do Espírito de Deus. Foi o que Jesus explicou quando disse: o que nasce da carne é carne. Em outras palavras, você pode receber vida física de uma pessoa física. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Somente o Espírito de Deus pode lhe dar vida espiritual. Nenhuma boa obra, cerimônia religiosa ou cumprir regras pode reproduzir esta vida de Deus dentro de alguém. Só o Espírito de Deus pode dar a alguém essa nova vida. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Para responder à pergunta de Nicodemos, Jesus se referiu a um evento que aconteceu na história de Israel, enquanto estavam no deserto. Quando o povo se rebelou contra Deus, ele enviou serpentes venenosas para o meio deles. A picada da serpente era fatal. Nada podia ser feito para reverter os efeitos do veneno. Mas quando o povo clamou por livramento, Deus falou para Moisés fazer uma cobra e colocá-la em um madeiro. Quando alguém olhava para a cobra, Deus lhe dava vida. Jesus disse a Nicodemos: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Como uma picada levava as pessoas à morte, também o pecado em nós nos condena à morte. E assim, como era impossível para o povo produzir um remédio que revertesse os efeitos do veneno, é impossível fazermos qualquer coisa para reverter os efeitos do pecado. Pois o pagamento do pecado é a morte. Nenhuma boa obra ou cerimônia religiosa reverte os efeitos de nossa condição fatal. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia Jesus seria levantado e pendurado em um madeiro.
No deserto, Deus não forçou a cura sobre ninguém. Do mesmo modo, Jesus não forçou ninguém a aceitar sua oferta de vida. Cada um tinha que escolher se iria ou não acreditar nele. Foi isso que explicou a Nicodemos no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Ele deve ter ficado chocado com essas palavras. Deus estava dizendo-lhe para apenas crer? Isso era tudo que Nicodemos tinha que fazer para poder entrar no céu? Parecia muito fácil. Deus devia exigir mais. Mas o que você diria se alguém lhe perguntasse: o que faço para ir ao céu? Como responderia? Ser bom cidadão? Dar aos pobres? Boa ação? Orar? Jejum? Participar de cerimônias religiosas? Fazer peregrinações? Mas o que Deus exige? Bem, em João 6, verso 29, quando pediram a Jesus uma lista de obras que Deus exigia, assim ele respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A única coisa que Deus pede para você e eu fazermos é acreditar naquele que ele enviou, em seu Filho, Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio salvar, não para condenar o povo. Seus pecados, de fato, os condenavam. Deus quer nos dar o seu perdão e nos tornar completamente aceitáveis a Ele. Isso que significa ser justo. Quando Deus declara alguém justo, quer dizer que os seus pecados estão perdoados e Ele é aceitável a Deus. Romanos 3, verso 22 diz: a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Todos os que creem em Jesus como Messias e o Cristo serão declarados justos, terão todos seus pecados perdoados e serão completamente aceitos por Deus. Jesus continuou explicando: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Crer ou rejeitar Jesus? Receber a vida eterna ou continuar na condição de eternamente condenado por seu pecado? Essa era a escolha que Deus oferecia. E ainda em João 8:24, Jesus com ênfase alertou o povo: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus dizia ao povo que se eles não crescem que ele era quem afirmava ser, que era o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio salvá-los, eles morreriam eternamente por causa de seus pecados. Havia só um meio de salvação. Em Gênesis de 6 a 8, por causa da perversidade e violência que havia enchido a terra, Deus enviou um dilúvio global. E assim como a arca era o único meio de escapar da enchente, Deus enviou Jesus como o único meio de escapar do julgamento pelos nossos pecados. Todos que recusam vir a Jesus para serem salvos estão rejeitando a vida. Rejeitar a vida é escolher
a morte. Jesus oferecia a vida eterna. Então, rejeitar a vida é escolher a morte eterna. Em Lucas 16, Jesus descreveu os horrores da morte eterna. Ele contou a história de 2 homens e seus destinos finais. Um deles era um pobre, doente e solitário mendigo chamado Lázaro. O outro, um rico em cujo portão Lázaro ficava. Tanto o rico quanto o pobre, todas as pessoas se deparam com a decisão de onde passarão a eternidade. Lázaro e o rico eram pecadores. Lázaro se arrependeu e ele creu na palavra de Deus, mas o rico não creu. Lucas 16 diz que chegou o dia em que esses 2 homens morreram. Da mesma forma, chegará o dia em que cada pessoa nesta terra morrerá, seja ela rica ou pobre, jovem ou velha. Hebreus 9, verso 27 diz: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Cada um recebe só uma vida. Quando esta vida acabar, irá passar a eternidade no céu ou no inferno. De acordo com a Bíblia, esses 2 lugares não são alegóricos ou imaginários. São reais, 2 lugares distintos que existem. O céu é um lugar de conforto e alegria na presença de Deus. O inferno é um lugar de tormento e agonia, separado de Deus para sempre. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Lázaro morreu e foi levado para o céu, lá com Abraão. Como Lázaro, quando Abraão esteve vivo na terra, ele creu em Deus e foi declarado justo, completamente perdoado, totalmente aceito por Deus. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Bem, o rico não foi para o inferno porque era rico, assim como Lázaro não foi para o céu porque era pobre. De fato, o Gênesis 13 nos diz que Abraão era um homem extremamente rico e ele foi para o céu. Veja, coisas como fama, poder e dinheiro não vão com você ou fazem diferença ao morrer. A razão do rico ir para o inferno foi porque ele não se arrependeu e ele não creu na palavra de Deus. Durante sua vida, ele rejeitou a Deus e ignorou o que disse. Em agonia, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ao longo da Escritura, Deus deixa bem claro que quando uma pessoa morre, seu destino eterno está selado. Vida com Deus é para sempre. E quem escolheu a Deus viverá com Ele por toda a eternidade. Mas aqueles que escolheram rejeitar a Deus serão separados dele para sempre. Vida eterna é tão permanente quanto a morte eterna. Aqueles que estão no inferno jamais sairão. Sabendo que não poderia sair, o homem rico clamou: então eu lhe suplico, Pai,
Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O homem rico não suportava a ideia de seus irmãos também irem para o inferno. Implorou a Lázaro que voltasse para avisá-los. Esperava que isto os convencesse a se arrependerem e crerem na palavra de Deus. Mas Abraão respondeu-lhe, dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Moisés e os profetas registraram a palavra de Deus. E Abraão sabia que se os irmãos rejeitaram a palavra de Deus, nem mesmo alguém voltando da morte os convenceria. Sabe, é a palavra de Deus que nos convence a crer na verdade. Enquanto os irmãos ainda viviam, tinham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e crer. E você e eu também temos a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de confiar no que Ele diz, enquanto ainda vivemos e antes que seja tarde. Depois de 3 anos curando e ensinando, Jesus começou a ir para Jerusalém. Ao chegar perto, Lucas 22 diz: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição para a nossa Páscoa. Pedro e João preparariam a celebração da Páscoa. A cada ano, os judeus deveriam ir a Jerusalém para celebrar a libertação operada por Deus da escravidão no Egito. Entre outras observâncias do dia, uma coisa importante que eles faziam era sacrificar um cordeiro que deveria ser assado e servido na refeição. Na refeição, deveriam lembrar como Deus havia dito que à meia-noite o anjo da morte passaria por toda a terra e mataria o filho primogênito de cada casa. Havia somente um meio de escapar da morte. Cada família escolheria um cordeiro macho de 1 ano de idade sem defeitos. Então, sem quebrar os ossos do cordeiro, seu sangue era derramado como um substituto no lugar do primogênito que morreria na praga. Então pegariam aquele sangue e colocariam nos batentes das portas de suas casas. Naquela noite, não importava se você era bom ou mau, rico ou pobre. Havia somente uma coisa que determinava se o primogênito viveria ou morreria. Deus havia dito: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Por isso que eles se reuniram para celebrar. Mas os discípulos não se deram conta de que uma libertação ainda maior estava para acontecer. Lucas 22:19 nos fala que Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Enquanto Jesus tomou o pão e o partiu, ele falou a seus discípulos que isso era algo simbólico acerca da maneira que seu corpo seria partido por eles. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. Naquela Páscoa, há muito tempo atrás, foi o sangue do cordeiro que foi derramado para que o primogênito vivesse. Mas agora,
Jesus estava dizendo a eles que seu próprio sangue seria derramado por eles, como seu cordeiro, como seu substituto, para que eles pudessem ter vida eterna. Veja, a primeira Páscoa era uma figura ilustrando e apontando para a morte de Jesus Cristo. Mas agora, uma libertação ainda maior ia acontecer. Uma pela qual homens, mulheres e crianças de todas as nacionalidades seriam libertas da escravidão ao pecado e resgatadas da punição de morte eterna. Jesus veio para pagar o preço final pela nossa salvação. Jesus disse que para que as pessoas tivessem vida eterna, elas precisavam se arrepender ou mudar o pensamento. As pessoas erroneamente pensavam que elas seriam aceitas por Deus por causa das suas boas obras. Mas Jesus explicou que havia apenas uma maneira de se obter a vida eterna: nascer de novo. O Espírito de Deus é o único que pode dar vida nova a alguém. Nenhum tipo de regras, cerimônias religiosas, jejuns ou peregrinações será suficiente. Você precisa se arrepender, mudar sua mente, entender que não importa quão bom você seja, você não pode ganhar a vida eterna. Assim como Nicodemos, você também precisa desta nova vida espiritual que só Deus pode te dar. Jesus disse a Nicodemos que quem cresce nele teria a vida eterna. Jesus explicou que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. No deserto, aqueles que estavam morrendo por causa da picada da serpente tinham que apenas crer no que Deus havia dito, olhar e viveriam. Você é como aqueles que estavam morrendo no deserto, porque os seus pecados o condenam à morte. Para ser salvo, a única coisa que Deus exige é que você creia no seu Filho, Jesus Cristo, e você terá a vida eterna. Deus planejou a vida eterna para ser em um lugar real e maravilhoso de conforto e alegria chamado céu. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo desfrutarão da presença de Deus para sempre. Mas todos aqueles que recusam vir a Jesus para serem salvos estão rejeitando a vida eterna e escolhendo morte eterna. Morte eterna é estar separado de Deus para sempre, em um lugar verdadeiro, de tormento e agonia, chamado inferno. Deus quer que você vá para o céu. Ele deseja que você seja salvo e não pereça. Jesus e seus discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa. Na primeira Páscoa, há muito tempo no Egito, o sangue do cordeiro foi derramado para que o filho primogênito pudesse viver. Mas agora, Jesus estava explicando que o seu corpo seria partido por você e que o seu próprio sangue seria derramado. Jesus veio para ser o seu cordeiro pascal, para ser o seu substituto, para que você pudesse ter a vida eterna.